Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Mariana Xavier e esse é o programa OAB Nacional. Nesta edição especial, você vai acompanhar todos os detalhes do maior evento jurídico do mundo. Fique com a gente, já estamos no ar. Aconteceu em Belo Horizonte a 24ª Conferência Nacional da Advocacia Brasileira, com o tema Constituição, Democracia e Liberdades. O evento contou com a participação de quase 22 mil inscritos e 400 palestrantes nacionais e internacionais. 6 anos após a nossa última conferência presencial, estamos juntos novamente para pensar a advocacia e o direito do Brasil. Hoje também iniciamos o ciclo de debates que determinará os rumos da Ordem dos Advogados do Brasil nos próximos anos. O contexto dessa quadra histórica é de que acontecimentos atípicos que exigiram uma pronta resposta em apoio ao regime democrático e à Constituição de 1998. A OAB tem insistido que o momento é de trabalhar com vistas ao diálogo institucional e à segurança jurídica. Essa é a única via possível para o nosso desenvolvimento enquanto nação. Neste ano em que a Ordem completa 93 anos, este palco servirá para fortalecer a profissão de fé que norteia a nossa caminhada. Esse espaço de reafirmação das garantias e de defesa incansável das prerrogativas da advocacia, pois elas apenas são capazes de proteger a nossa atuação profissional em prol dos cidadãos. Temos compromisso com o aprimoramento da advocacia. Temos também o compromisso com a excelência do ensino do direito. Temos compromisso com a liberdade do povo brasileiro. Temos compromisso com a ampla defesa e com o devido processo legal. Desses princípios, acreditem os senhores e as senhoras, jamais poderemos nos afastar. A conferência foi organizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e também pela Seccional de Minas Gerais. Eu sou um apaixonado por esta profissão, que com respeito a todas as outras, é a mais bela que pode ser exercida livremente em nosso país. Nós, advogadas e advogados, somos a voz do cidadão perante o sistema de justiça. Muitas vezes não somos compreendidos, mas por sermos destemidos, não temos medo da impopularidade das causas que nos são confiadas. Utilizamos para exercer o nosso mistério a arma mais poderosa de todas, a palavra, escrita e falada. Nossa atuação lutando por um julgamento justo em cada processo é que dá efetividade às garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, e só assim se legitimam as sentenças judiciais. É bem verdade que evoluímos do ponto de vista legislativo, porém precisamos superar as dificuldades também no Poder Judiciário. A inviolabilidade dos escritórios de advocacia é uma pauta necessária para toda a classe. Nossa luta é para proteger essa inexorável coluna de sustentação do Estado Democrático de Direito. Se forem constatadas violações de prerrogativas da advocacia, vamos enfrentá-las na forma da lei, porque no final das contas são os cidadãos os maiores prejudicados. É com esse intuito que investimos nas caravanas das prerrogativas que estão percorrendo o país para verificar a realidade de cada localidade. É por isso também que avançamos na regulamentação do Sistema Nacional de Defesa das Prerrogativas unificado, para que possamos atuar unidos na defesa da atuação profissional das colegas e dos colegas, independentemente do local de sua atuação. Nós estamos preparados para defender os interesses da advocacia em todo lugar, a todos os momentos, em face de quaisquer autoridades. A OAB, senhoras e senhores, não tem ideologia se não respeita a Constituição. A OAB não tem partido senão a defesa dos mais de 1.300.000 advogadas e advogadas deste país. No Congresso Nacional, nos empenhamos pela aprovação, agora em novembro, do projeto de lei que assegura que cabe apenas à OAB avaliar a conduta de seus inscritos e não mais, em nenhuma hipótese, aos juízes. Era absurda a hipótese de aplicação sumária, sem um devido processo legal, sem contraditório, sem ampla defesa de uma multa que não tem nenhum tipo de precedente no ordenamento jurídico. Em agosto, o STF anulou decisão da Justiça do Trabalho que aplicou multa pessoal a procurador de um município por não cumprir o prazo para adicionar documentos a um processo.
Na ocasião, o ministro Luiz Roberto Barroso reafirmou que tal penalidade contradiz a jurisprudência do Supremo e que foi explicitamente revogada pelo Código de Processo Civil. É urgente esclarecer de uma vez por todas que não há hierarquia nem subordinação entre a advocacia, a magistratura e o Ministério Público. E não sou eu quem digo, quem diz é a lei. Na cerimônia de abertura, a Ordem homenageou o patrono nacional do evento, Alberto Simonetti Cabral Filho, e o patrono local, Jair Leonardo Lopes. Foram 2 exemplos de profissionais éticos, aguerridos e inspiradores. Não por acaso que são os patronos dessa conferência. Cada um à sua maneira. Obteve destaque na advocacia, sobretudo, por terem olhares diferentes. Um olhar para o outro. Além da generosidade e da alteridade que lhes eram peculiar, nossos homenageados tinham, entre outras semelhanças, a paixão pelo direito penal. Ambos dedicaram suas vidas à advocacia criminal, um no norte do país e o outro no sudeste. Primeiro, quero tecer breves considerações sobre o nosso patrono local, o professor Jair Leonardo, avô paterno do presidente da OAB de Minas, doutor Sérgio Leonardo, e um exemplo para todos nós. Jair Leonardo, ele foi professor, escreveu livros, integrou associações especializadas e compôs a comissão revisora do anteprojeto do Código Penal de 1984. Atuou como membro do Ministério da Justiça, do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária e do Conselho de Defesa da Pessoa Humana e outras entidades. Em todas as oportunidades, ele reuniu o conhecimento teórico, a experiência prática e costumava dizer o seguinte: a melhor política criminal é a sua substituição pela política social. Dr. Alberto Simonetti veio para ser o patrono nacional dessa conferência por um motivo muito simples. Ele se doou à advocacia por inteiro. E nisso representa cada um dos advogados e cada uma das advogadas brasileiras. Dr. Albertinho renasce, não apenas como homenageado, mas com ética de vida e como esperança. A esperança de quem teve uma infância dura, que veio de uma origem humilde. Dr. Alberto Simonetti representa a esperança da advocacia. E como sonhava Dr. Alberto Simonetti? Sonhava com uma advocacia democrática, com acesso amplo à educação de qualidade e principalmente com uma infraestrutura para desenvolvimento profissional da sua advocacia amazonense. Suas aspirações saíram do campo do sonho e tornaram-se reais. Ele propôs e simplesmente realizava. O nosso patrono é um exemplo de líder da classe. A medalha Rui Barbosa, maior honraria da OAB Nacional, foi entregue ao membro honorário vitalício da entidade, também deputado constituinte, Bernardo Cabral. Ele foi relator geral da Assembleia Constituinte, tendo sugerido na carta a inclusão do artigo que define o advogado como indispensável à administração da justiça. O momento e o tema são absolutamente oportunos e muitos dizem sobre os 2 grandes homens, Bernardo Cabral, o agraciado, e Rui Barbosa, cujo nome batiza a honraria. Foram ambos imbricados pelo espírito de liberdade que guiou suas vidas, na concepção de que a liberdade não é um luxo dos tempos de bonança. É, sobretudo, o maior elemento de estabilidade das instituições, como afirmou o nosso patrono. É encontro de 2 trajetórias jurídicas, políticas, afetivas e intelectuais determinantes para a construção de um Estado democrático. Ambos lutaram, cada um em seu tempo e à sua maneira, para assegurar as prerrogativas da advocacia e os direitos fundamentais da cidadania brasileira. Esse encontro, portanto, estava escrito. Rui Barbosa dizia: o princípio do futuro é a democracia. Essa foi a pauta que inspirou a trajetória de Bernardo Cabral. O ponto de partida para o ingresso do nosso homenageado na vida parlamentar
foi sua exímia habilidade com a palavra, escrita ou dita, e seu compromisso ético, político, jurídico e existencial com o outro, com a vida humana. Destacado como um dos melhores deputados da Câmara Federal, o recrudescimento do regime militar e a imposição do AI-5 levaram à cassação dos seus direitos políticos. Queriam calar sua voz, mas a interrupção do seu mandato não arrefeceu seus esforços pela consolidação da democracia. Atuou ainda com mais vigor e na advocacia exerceu o cargo de conselheiro federal e presidente do Conselho Federal da OAB. Dentre os feitos principais de sua gestão, destaco a defesa do aprimoramento do ensino jurídico no Brasil, pauta que até hoje faz parte do cerne da atuação da Ordem, porque é o começo de todas as lutas. Isso tudo, eu devo dizer que fazem com que eu respeito a coisa que me é mais respeitada do mundo, que é o artigo 133 da nossa Constituição. Salve a OAB, que me ajudou tanto. A OAB Nacional também foi homenageada com uma carta aberta lida pelo conselheiro federal decano Felipe Sarmento. O texto destacou ações como o plano de interiorização da advocacia e também enalteceu o trabalho do presidente da Ordem, Beto Simonetti, e de toda a diretoria da entidade. Hoje completamos 664 dias desde 1º de fevereiro de 2022, quando sua gestão, OAB de Portas Abertas, foi empossada, anunciando que seria uma gestão da advocacia para a advocacia. Promessas cumpridas. Em quase 2 anos de trabalho, a advocacia alcançou vitórias essenciais para permanecer cumprindo a sua missão constitucional. Ao contrário do que muitos pensam, conquistas sólidas não são frutos irrefletidos, repentinos e meramente populistas. Como diz o patrono da advocacia, Rui Barbosa, a palavra é um instrumento irresistível da conquista da liberdade. Utilizando-se do dom da palavra, do traquejo elegante, da paciência inabalável e da sabedoria dos grandes líderes, Vossa Excelência, Presidente Beto, e toda a sua diretoria apresentaram e defenderam as demandas da advocacia nacional a representantes de todos os poderes da República. Mantiveram-se fiéis às suas origens e compromissos, e com a civilidade e firmeza, ao lado das lideranças da advocacia de todo o país, lutaram diariamente para expandir as prerrogativas da classe, proteger direitos fundamentais e defender a democracia brasileira. Sem pretensão de atender expectativas alheias, Vossa Excelência, Presidente Beto, escolhe sempre o caminho do diálogo saudável, republicano, propositivo e produtivo. O espírito agregador é a marca da sua gestão, da nossa gestão. E não para por aí. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, defendeu durante sua fala na palestra magna o papel das instituições democráticas e lembrou de sua atuação como advogado por 30 anos. Eu fui advogado por 30 anos. Tive uma vida feliz e realizada na advocacia e tenho as melhores lembranças. Mais do que isso, Beto, tenho muita saudade. E nessa interlocução com o Beto Simonetti, tenho procurado ouvir e atender tudo o que é possível. Eu fui advogado 30 anos e queria dizer para todos, a vida de juiz é uma vida difícil. O juiz tem que ouvir uma parte, tem que ouvir o advogado da outra parte, tem que ouvir o Ministério Público. No crime tem que zelar pelos direitos fundamentais do acusado. Tem que zelar também pelos direitos da próxima vítima. Tem que zelar pela funcionalidade mínima do tribunal. É uma vida difícil de equilíbrio entre posições diferentes e postulações igualmente justas ou pelo menos defensáveis. Ao longo do encontro, a OAB solicitou ao presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, a alteração do regimento interno da Corte para que o julgamento de ações penais originárias seja feito, como regra, de forma presencial. O ofício entregue durante a abertura da conferência ressalta ainda a necessidade da garantia da sustentação oral. Chegamos a um ponto
que eu considero muito importante, e eu me comprometi com o presidente Beto Simonetti de submeter aos meus colegas do Supremo Tribunal Federal a proposta, Beto, de nós retornarmos as ações penais para as turmas, onde sim será possível, como regra geral, o julgamento presencial e com sustentação oral pelos advogados. Agora nós vamos para um breve intervalo e voltamos na sequência com mais OAB Nacional. Não saia daí. Com o intuito de fortalecer a advocacia no interior do país, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil realizou a entrega do segundo lote de doação de computadores. Ao todo, 500 unidades foram distribuídas aos municípios de 25 seccionais. Vamos ver. Entregamos o nosso segundo combo de equipamentos de informática para todas as seccionais do país. Lançamos o site, a página no site do Conselho Federal, exclusiva e específica da interiorização, apresentando inventário de fotos, de ações, de planos ainda para o futuro. Tivemos uma roda de conversa com as nossas coordenadoras adjuntas, privilegiando também a mulher advogada do interior, além de que nós prestamos a cada um dos presidentes das seccionais uma justa e merecida homenagem, porque eles são os nossos grandes parceiros para que esse projeto que sai do Conselho Federal de Interiorização chegue a todas as regiões, a todas as cidades, a todas as subseções do país, em todas as regiões, porque na verdade essa é a grande meta, esse é o grande plano e essa é uma das pautas mais importantes da atual gestão. Então tivemos sim lançamentos e nós deixamos aí nesta 24ª Conferência Nacional a marca da interiorização, ação, efetividade e muito mais presença. Interiorização é uma OAB presente onde o advogado e a advogada estiver no país. Isso outrora não existia. E a partir do presidente Beto Simonetti e de toda a sensibilidade da diretoria, nós passamos a cumprir esse Plano Nacional de Interiorização, uma marca, um trabalho, uma pauta que certamente ficará perene, porque não há diferença e não pode ter a diferença entre a advocacia do interior e a advocacia da capital. Somos um só, somos integrantes da mesma ordem, temos os mesmos direitos, os mesmos deveres e não cabe, portanto, qualquer tipo de diferença. Neste bloco, você vai conferir também os principais painéis da Conferência Nacional da Advocacia Brasileira. O evento contou ao todo com 50 painéis dedicados a temas do universo jurídico e questões atuais do país. Um deles tratou dos avanços na defesa de prerrogativas da advocacia. Confira. A pauta das prerrogativas, não há dúvida que é a pauta que mais me move, me comove, me movimenta, me faz sair de casa todos os dias, atendendo os clamores da advocacia para que nós tenhamos dias mais candentes na advocacia. Prerrogativas é o que vale, nenhuma prerrogativa a menos no Brasil. Essa é a diferença que nós fazemos na vida das pessoas, dos advogados, da cidadania, do sistema de justiça. É impossível explicar para quem não tem vocação o que é viver as prerrogativas. É impossível. E nós estamos aqui nessa conferência linda, nessa estrutura maravilhosa, para trocar energias, trocar conhecimento, renovar, na verdade, as nossas forças. A exemplo de cada um de vocês, somos seres humanos. Às vezes a gente cansa, às vezes a gente sente as pressões das cobranças, somos todos iguais. Hoje somos nós que estamos aqui, amanhã certamente serão vocês. Só tem um sentimento que não nos pertence, que é o da desistência. Nós somos essencialmente resistentes. Nós amadurecemos o tempo correto, as discussões, o trabalho conjunto, levando a história. Isso fez com que nós chegássemos a esse amadurecimento e agora entregue às seccionais este regulamento dos violadores de prerrogativas, que está lá como proceder e como colocar no cadastro, onde eles vão ficar 5 anos
sem poder exercer a advocacia quando requerer a sua inscrição, sendo declarados inidôneos moralmente. E aqueles que têm a quarentena, que são os 3 anos, eles vão ter que respeitar os 3 da quarentena mais os 5, conforme o regramento, e não vão ingressar na nossa ordem. Outro painel da conferência debateu a integração da advocacia no mundo, com a participação de representantes de 4 continentes. O debate tratou do mercado jurídico mundial. Acompanhe. São presidentes de entidades cogêneres à OAB, do Colégio de Advogados, dos países de língua portuguesa, espanhola, de países de língua inglesa. Não é? Temos aqui representantes desde a Coreia até o presidente da Ordem do México, do Colégio de Advogados da Argentina, de Lisboa, de vários países de língua portuguesa. Portanto, demonstra toda a centralidade da integração jurídica para que possamos ter integração econômica, o desenvolvimento econômico, a construção de um mundo de paz, em que as divergências sejam resolvidas de forma pacífica. O direito é justamente a substituição da guerra pelo debate de ideias, pela divergência sendo julgada de forma pacífica. Nesse momento que verificamos guerras no mundo que vão na contramão daquilo que queremos construir. Não há democracia sem advocacia, não há advocacia sem democracia, como também não há Estado de Direito no regime de guerras. O Estado de Direito pressupõe a solução pacífica das controvérsias. E essa integração jurídica dentro da discussão do mercado global jurídico é que está sendo discutido também aqui na Conferência Nacional da OAB. Es muy interesante poder venir al mayor evento de la abogacía mundial, encontrar un evento con 22.000 abogados, en donde esté hablando de constitución, democracia, Estado de Derecho. Sempre é um tema muito interessante. Há muitas coisas que no Brasil se pode aprender, porque vocês já passaram ou porque estão a pensar no assunto. Eu acho que o facto de nós estarmos no mesmo espaço de língua portuguesa nos ajuda muito e acho que nós temos cada vez mais que perceber que o ser advogado em Portugal ou no Brasil, na base, é a mesma coisa. E as discussões que acontecem num lado e no outro são muito parecidas. Por exemplo, o judicialismo que se fala muito aqui no Brasil, também estamos a passar pelo mesmo agora, que fez cair o nosso governo e tudo. Portanto, acho que desta conferência eu levo essencialmente a grandiosidade, levo a existência de muitos advogados, que comparado com Portugal não tem nada a ver, é uma dimensão completamente diferente, mas isso também é bom porque permite ter várias sensibilidades da advocacia brasileira aqui num espaço como este. E isso é muito importante. A inclusão das minorias no direito também foi pauta e debate na conferência. Para especialistas, é preciso humanizar ainda mais o judiciário do país. Quando nós pegamos o nosso contexto histórico, nós vemos que existia nas legislações históricas uma repressão à população LGBT. E eu gosto sempre de citar isso porque é muito comum que a gente escuta assim, no meu tempo não existia isso. Se no seu tempo não existia isso, porque lá em 1500 a gente tinha uma lei que condenava pessoas LGBTs à pena de morte na fogueira. Eu tenho certeza que o legislador daquela época não pensou, eu acho que em 2023 a gente vai ter um tal de LGBT lá, já vamos prever aqui a morte dele na fogueira. Eu acho que não foi bem assim. A lei reflete o que existe na sociedade. E refletindo o que existe na sociedade, as legislações históricas das ordenações do reino provam que sempre existiu a população LGBT no Brasil. Esse histórico de criminalização, ele acabou ali na parte do Brasil Império em 1830, quando nós tivemos o Código Criminal do Império. Mas mesmo assim nós sempre tivemos um histórico de repressão muito potente contra a população LGBT. Porque por mais que não fosse considerado crime a partir daquele momento, era considerado uma perversão, era considerado alguma coisa que não era bem vista aos olhos da sociedade. E isso acabou fazendo com que a discriminação ela se propagasse bastante até os dias de hoje, embora a gente tenha conseguido avançar em várias situações. E é importante falar sobre esse histórico também, porque quando a gente pega essas legislações, elas repetem algo que a gente vê presente até hoje, que é a ideia de que ser LGBT é uma escolha. A base opressora que nos une é muito maior do que as nossas diferenças. Claro que temos lutas particulares, mas a base da opressão e da exclusão é a mesma. A um determinado momento, nós somos encarados como pessoas imprestáveis ou não funcionais
né? E o capacitismo estrutural para pessoas com deficiência é isso, né? É exatamente colocar que não, você não presta, você não é bem-vindo, você é uma despesa. E é justamente o contrário. Quando a gente fala sobre pessoas com deficiência, direito às pessoas com deficiência, quem milita vai saber muito bem que a gente está falando em direito constitucional, em direito internacional, público e privado. A gente fala sobre direito civil, direito penal também, direito previdenciário, direito tributário. Ou seja, todo o arcabouço que nós temos para as pessoas sem deficiência, temos também para pessoas com deficiência e pessoas autistas. E a gente acaba tendo que ter um conhecimento muito genérico também de outras questões, porque a gente sempre vai ser indagado sobre isso, né, no dia a dia. E não para por aí. O Guinness World Records confirmou a 24ª Conferência Nacional da Advocacia Brasileira como o maior congresso da área jurídica em uma semana. Temos um novo resultado e hoje, após validar todas as regras, eu posso falar que a gente tem um novo título de recorde de 21.960 pessoas do maior evento de congresso da área jurídica. Sem dúvida nenhuma, esse era o evento certo no momento certo. A advocacia nos cobrava o debate dos temas que vieram a ser tratados aqui, a ser discutidos aqui, a ser debatidos aqui, sobretudo os temas que envolvem as prerrogativas da advocacia brasileira. As violações contra as nossas prerrogativas já iam longe demais e nós dissemos um basta, unindo a advocacia, reagindo todos juntos para que nós possamos trazer dias muito mais candentes a todos os advogados e advogadas do país. Este programa é mais uma produção da Ordem dos Advogados do Brasil. Aqui você fica por dentro das informações da advocacia e do judiciário, além de acompanhar entrevistas especiais, matérias exclusivas e muito mais. Não deixe de seguir também as nossas redes sociais e conferir as principais notícias no site da OAB Nacional. Eu sou Mariana Xavier e agradeço pela sua companhia. Te espero na próxima semana. Até lá!